Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Graças ao nosso Deus que, com saúde, estamos retornando ao nosso encontro semanal para tratarmos das coisas do Senhor, nessa prévia de aula da Escola Bíblica Dominical. Peço a você que leia a sua lição, de preferência acompanhado com a Bíblia Sagrada. Vá a uma escola bíblica aos domingos, é pouco tempo, das 9 às 11 horas. Faça isso para que você possa aprender a palavra de Deus, a palavra que Paulo diz que pode tornar-nos sábios para a salvação. Continuamos nesse terceiro trimestre, estudando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Essas lições são comentadas pelo pastor Douglas Batista, que é o líder da Assembleia de Deus da Missão do Distrito Federal. E nós aqui estamos, pela mercê de Deus, pela graça do Senhor, fazendo algo para o seu reino. Louvamos a Deus pela sua presença, louvamos a Deus pelo seu acompanhamento. Louvamos a Deus pelos compartilhamentos dos nossos vídeos que você tem feito, e isso tem nos ajudado, e não só a nós, tem ajudado as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus e, sobretudo, ajudado a divulgarmos a palavra do Senhor para que Ele possa vir buscar a igreja. Nós estudaremos a lição de número 7 para este dia 13 de agosto de 2023, cujo tema é a desconstrução da feminilidade bíblica. Semana passada, estudamos sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. Meus amados irmãos, e o que é que vem a ser isto? Desconstruir é destruir, tornar abaixo. E desconstruir tanto a masculinidade quanto a feminilidade é exatamente trabalhar contra a Bíblia. Porque a Bíblia tem um modelo de homem e tem um modelo de mulher. Então, esses estudos progressistas, que de progresso não trazem nada, eles fazem exatamente isso. Eles querem fazer exatamente isso. Destruir esse modelo de homem da Bíblia e este modelo de mulher da Bíblia. Glória a Deus. Porque, meus amados irmãos, quando Deus fez o homem e a mulher, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele fez partes de um todo. E a junção do homem e da mulher agora é o todo que Deus intencionava, o todo que Deus queria. E nós podemos ver que Deus preparou o jardim do Éden, preparou toda a subsistência do homem, criou o homem, criou a mulher e entregou os dois no jardim para que eles pudessem guardar e tratar. Então, Deus quer que este homem e esta mulher que Ele fez no modelo bíblico continue, porque este homem e esta mulher são dele. Louvado seja o Senhor. E hoje, tratando da desconstrução da feminilidade bíblica, nós podemos ver que o modelo encontrado pelo nosso irmão pastor Douglas Batista para trazer para nós é exatamente o modelo da mulher virtuosa do capítulo 31 do livro de Provérbios. Então, essa mulher virtuosa é o modelo bíblico, é o modelo que Deus quer, é o modelo da mulher que Deus vem buscar na volta do Senhor.
Então essa é a mulher que faz bem e não mal ao marido todos os dias. Está lá escrito em Provérbios 31. Esta é a mulher de confiança do marido. É a mulher trabalhadora. É a mulher que não mede distância para trazer, para buscar o pão da família. É a mulher que levanta-se cedo para distribuir as tarefas com as suas servas. É a mulher que tem sabedoria nos negócios. Ama a agricultura e trabalha com a própria mão. É a mulher que ajuda os mais carentes e protege a própria família. Esse versículo aqui, da proteção da própria família, eu vou ler, é tão interessante, é tão maravilhoso, que eu vou ler com vocês. O capítulo 31 do livro de Provérbios e o versículo 21. Provérbios 21, Provérbios 31, 21, que diz assim: não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. O que quer dizer isso? Que venha o frio, venha a neve, ela está pronta para enfrentar. Porque a sua casa, com o seu... aqui não está falando de riqueza, mas está falando de cuidado, está cheia de roupa para quem possa enfrentar a neve. E veja o que? Essas roupas não estão no canto, não estão sujas, não estão no varal. Não, a Bíblia diz que a roupa está dobrada, está guardadinha, está cuidada ali, só esperando que a necessidade para ser usada. Então, este é o exemplo da mulher bíblica, da mulher que Deus fez para a sua glória, da mulher que Deus fez pela sua imagem, segundo a sua imagem e semelhança. Meus amados irmãos, se não fosse a intenção maligna, a intenção diabólica de desconstruir as coisas da Bíblia, não seria necessário que nós estivéssemos aqui falando. Porque se Deus fez parte a parte, depois juntou e fez um todo, e agora nós sabemos que essas partes se completam. Deus já fez tudo direitinho para que eles se completem. Não fica faltando nada quando Deus coloca um homem ao lado de uma mulher. E foi o próprio Deus que viu que, ao entregar tudo que ele criou a Adão, para que ele desse os nomes, e Adão deu os nomes, ali ele dava o nome ao macho e à fêmea. Terminado isso, ele mesmo, Adão mesmo, notou que se todo o ser criado, todos os animais, tinham uma fêmea, a ele lhe faltava essa fêmea, lhe faltava esse par. Então Deus faz a mulher dele mesmo, da costela, e entrega a ele. E ele então dá o nome de varoa, porquanto do varão foi tomado. Então, tudo foi feito divinamente preparado. Ninguém, tudo ali que Deus fez é suficiente. Mas a intenção do inimigo é exatamente desfazer pela mentira o que Deus fez. Glória a Deus. Então, esta mulher é o retrato como modelo fiel, mãe amorosa, administradora, empreendedora exemplar. Porém, em tempo de pós-modernidade, a feminilidade bíblica vem sendo desconstruída. E o pior, meus amados irmãos, é que ela vem sendo desconstruída com mentiras. É uma minoria querendo impor as suas próprias regras, os seus próprios valores, se é que podemos falar de valores, a maioria. É uma minoria querendo calar, querendo amedrontar,
querendo colocar no canto a maioria. E essa maioria está de acordo com a Bíblia Sagrada. Então, meus amados irmãos, a igreja, como propriedade exclusiva de Deus, não pode calar diante de tão grande absurdo. A igreja que professa a fé genuína, a igreja que quer subir para o céu, a igreja que tem um chamado, ela não pode calar. Ela tem que continuar pregando a palavra de Deus. Nós não fomos chamados para estarmos, digamos que, beliscando A ou B. Nós fomos chamados para pregar a palavra. Quando o apóstolo Paulo chama o Timóteo, o seu filho na fé, ele entrega a missão a ele e diz: Timóteo, prega a palavra. Nada mais do que isso. É a palavra que transforma as vidas. Essa palavra que tem a plenitude do Espírito Santo, então ela é quem vai convencer pelo Espírito o homem do seu pecado. A criação divina da mulher. Então, a mulher não foi criada do acaso. A mulher não veio de um pensamento humano, não. A mulher foi criada por Deus. Foi Deus que criou. E Deus criou exatamente na necessidade do homem, para que ela completasse o homem, para que o homem houvesse uma complementaridade no homem. Foi para isso que Deus criou. E na ordem da criação, o homem foi criado primeiro, mas isso não dá o direito de alguém dizer que o homem é superior. O homem e a mulher são iguais. Física não, eles são iguais em propósitos de Deus e são iguais biologicamente. Agora, isso não significa dizer que eles agem de forma uníssona, porque eles são fisicamente diferentes. E é exatamente essa diferença que completa o homem e a mulher. Quando Deus os criou, Deus disse que eles deviam crescer e multiplicar. Então, as particularidades que Deus deu a um e a outra, é exatamente isso que vai fazer, que vai possibilitar esse crescimento e essa multiplicação. Vejam que o mundo, o progressismo, o naturalismo, escondem isso. Eles escondem que Deus criou o homem e a mulher para que houvesse multiplicação, mas da forma que o mundo quer desconstruir tanto a masculinidade quanto a feminilidade, não haveria nunca multiplicação alguma. E as pessoas que dizem isso, e as pessoas que querem desconstruir, são produtos da multiplicação, são produtos da união de um homem e uma mulher. Por isso que a igreja tem que continuar fazendo aquilo para o que foi chamada. Porque a igreja, além de ser uma propriedade exclusiva de Deus, a igreja é algo que está sob os cuidados de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele escreve o seguinte: vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. E aos maridos ele diz: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Olha, Deus amou a igreja de uma maneira tão grande que entregou-se por ela. Mas não só se entregou-se por ela. Olha o que a Bíblia diz. Entregou-se por ela para santificar, purificando-a com a água, com a lavagem pela palavra, para apresentar a si mesmo. Ele entregou-se por ela e depois ele trabalhou junto ao Pai
para que essa mesma igreja, porque ele se entregou, seja apresentada a ele mesmo. Então nós temos esse privilégio de sermos preparados pelo Senhor para sermos entregues a ele mesmo. Glória a Deus. No capítulo 19 de Apocalipse, versículo 7, eu quero ler com os irmãos, você que nos acompanha. Apocalipse 19, 7. Olha o que diz. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Tudo isso aqui fala do masculino e do feminino. Se nós formos ver lá na liturgia do casamento, nós vamos ver que o pai leva, a mãe da noiva leva o noivo e deixa lá no altar, e agora o pai da noiva leva a noiva. E lá, ao avistar, recomenda-se que ela não desfoque do seu noivo. E ele, ao avistá-la, ele se encaminha para tomá-la. O pai a entrega. Então é assim que vai haver. O nosso Deus, ele está preparando uma igreja para entregar ao noivo, isto é, está preparando a noiva para entregar ao noivo. Tudo isso aponta para o fato de que o masculino e o feminino nunca serão destruídos, nunca serão desconstruídos, porque foi Deus que fez. No ato criativo, a imagem divina foi distribuída sem distinção entre eles, fazendo os iguais diante do Altíssimo. Adão e Eva foram criados iguais em pessoalidade, valor, honra e respeito. Porém, essa igualdade não quer dizer uniformidade de papéis. Cada um tem um papel, o homem tem um papel, a mulher tem um papel, mas o mundo quer dizer que eles são iguais. Ele não diz que são iguais em respeito, não. Ele diz que eles são iguais de forma que o homem não pode interferir na mulher em nada e a mulher tem liberdade sobre tudo e sobre seu corpo também. E nesse caso, elas invocam agora aquilo que, em contrário àquilo que a Bíblia diz que a mulher deve ser sujeita ao seu marido. A pós-modernidade não aceita isso. Acha que isso é machismo, acha que isso é um suplício, é um desrespeito, é tornar a mulher escrava do marido. Mas é a Bíblia quem diz. E agora a Bíblia diz, e vós, marido, amai as vossas mulheres. Olha, imagine que Deus, na Bíblia, não está escrito que Deus manda a mulher amar o marido. Porque a mulher já é feita de uma forma que ela ama mais do que o homem. Ela tem mais sensibilidade. Ela é mais amável. Ela é mais sóbria. Ela é mais receptiva. Já o homem é mais técnico, é mais grosseiro. Então é por isso que a Bíblia manda que ele ame a sua mulher, a sua esposa. A mulher como auxiliadora. A mulher foi criada para ser auxiliadora do homem. Nesse caso, o termo auxiliador também é empregado para se referir a Deus. Louvado seja o Senhor. Portanto, auxiliar não é algo depreciativo. Auxiliar é algo nobre. Quando alguém pode auxiliar alguém, isso é uma nobreza. Aliás, a Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber. Então, quando nós estamos auxiliando alguém, nós estamos dando algo de nós a alguém que está necessitado. Isso foi assim porque Adão convivia com todos os seres criados, mas não achava auxiliar semelhante a ele, capaz de suprir essa necessidade. Então, por esse motivo, Deus fez a mulher
para cooperar com o homem, não como alguém superior, mas alguém que estivesse ali ao seu lado, complementando, estando ao lado dele, como a própria Bíblia diz, como sempre próximo, como sempre ao lado dele. Glória a Deus. E isto não é coisa estranha, não. É um modelo bíblico. A mulher, queiram ou não, os modernistas, os chamados progressistas, a mulher foi feita para ser auxiliar, auxiliadora. A desconstrução da feminilidade. O ativismo feminista. No século XIX, aconteceu na Europa e nos Estados Unidos a primeira onda do ativismo feminista. As mulheres reivindicavam direitos iguais aos homens. O primeiro a se popularizar com o direito a se popularizar foi o direito ao voto, direito natural, direito sagrado. E, no século XX, a segunda onda do feminismo lutou por direitos reprodutivos e liberdade sexual. Aí o diabo é assim, ele vai amaciando a mente e a consciência das pessoas. Ele sabe que se ele for direto, ele recebe rejeição. Então ele vai devagarzinho. Primeiro, direito ao voto. E agora a liberdade sexual. Essa liberdade sexual inclui os casamentos, inclui a promiscuidade, inclui a prostituição aí desenfreada, inclui o sexo antes do casamento, inclui toda a libertinagem sexual que Deus e a Bíblia reprovam. Então, a liberdade é essa, é alguém ter o direito de fazer o que bem entende, sem se incomodar com regra alguma. É a chamada anomia, pessoas que vivem, que querem viver sem regras. Mas o crente em Jesus tem regra, e essas regras estão na Bíblia Sagrada. Esse movimento lá do século XX inventou que a mulher não nasce mulher, se torna mulher. Ela quer dizer aqui que a mulher não nasce mulher, isto é, ela não nasce tendo o conhecimento dessas coisas, ela nasce sabendo daquilo que para essas pessoas, eles consideram retrógrada, atrasado. Mas ela vai se tornando mulher porque vai tendo conhecimento dessas coisas que elas consideram adiantadas, mas que são coisas que destroem a moral bíblica, destrói as famílias. Então é isso que elas querem dizer, que nasce de um jeito, mas à medida que vai vivendo, ela vai aprendendo aquilo que pode ser aceitável para as mulheres. Esse ativismo avança e agora ele parte para o chamado empoderamento. O empoderamento. E lá, na frente, ele vai falar do corpo, do chamado meu corpo, minhas regras. A liberdade sexual. A Bíblia se refere ao sexo como algo prazeroso entre homem e mulher. Mas isso tem que ser feito no estrito ambiente do matrimônio. Se é fora dele, essa pureza cai por terra. Se é fora do matrimônio, esse prazer é carnal e Deus reprova. Tudo isso, o homem e a mulher que reprovam tudo que Deus faz, acham isso normal. Glória a Deus. Entretanto, para o feminismo, esse modelo é repressivo e deve ser combatido
em busca de liberdade sexual, da liberdade sexual da mulher. Esse modelo diz que da mulher está presa ao marido. Esse modelo da jovem está buscando casar virgem. A da jovem está conservando a virgindade. Diz que isso é algo que é inconcebível para essas pessoas. É como se fosse um cabresto colocado. Como se fosse um freio. Na defesa dessa ideologia sexual, ou dessa ideologia, requer que nenhum modo de relação sexual deve ser considerado certo ou errado. A liberdade sexual é exatamente isso. Todo e qualquer relacionamento sexual é aceitável nessas cabeças tortas dessas pessoas que não conhecem a Deus. E aí vem a gravidez indesejada, os avós recebendo os presentes envelopados das suas netas, porque não tem regras, e as ruas recebendo, as calçadas, as marquises, recebendo crianças e mais crianças, porque que nasceram sem nenhum planejamento. São pais que abandonam, mães que também abandonam, e aí nós vemos hoje, nas cidades grandes, o quanto nós temos crianças e adolescentes perambulando nas ruas, exatamente por essa liberdade defendida por essas pessoas. Só que quando as crianças estão na rua, os defensores dessa liberdade não aparecem. Tudo agora é nas costas do Estado, é o Estado que está errado. E o Estado, infelizmente, também ajuda a fazer isso. E aí vem os ataques à família tradicional. A Escritura ensina que o casamento deve ser monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Está escrito em Efésios 5, 23. Monogâmico. O homem deve ter apenas uma mulher e vice-versa. Heterossexual é que o homem e uma mulher se unem em casamento. Um homem e uma mulher. Indissolúvel é que ele, como diz a Bíblia, que apenas a morte os separe. Nada disso é aceito por esse movimento feminista. Para eles, o casamento não é monogâmico. Para ele, o casamento não é heterossexual e muito menos indissolúvel. Troca-se de mulher como se troca de roupa e para ele está tudo certo. Mas Deus haverá de tratar com essas pessoas. As pessoas estão semeando e colherão. Quem semeia, colhe, ou mais cedo ou mais tarde, mais dias, menos dias. Quem semeia, vai colher sim. Mulher virtuosa, símbolo bíblico de feminilidade. Irmãos, olha, a coisa está tão difícil que as pessoas hoje, principalmente as mulheres, não vou dizer que são, mas as mulheres que são adeptas desses ensinos tortos do feminismo, elas não querem, elas querem viver em casa independente. O marido, que se quiser, faça sua comida. Se não quiser, vá para a rua. Ela, se trabalha, ainda se levanta para ir para o trabalho. Se não trabalha, se levanta a hora que quer. O marido tem que se levantar para fazer a sua própria alimentação e ela fica dormindo. O marido tem que se virar para lavar a roupa ou mandar lavar, porque elas não querem lavar. É como, não temos nada, principalmente se ela trabalhar. Não dependo, vivo às minhas custas e cada um faça o seu. A administração dos bens é separada. Os valores são separados. Um compra o arroz, o outro compra o feijão. Um compra a farinha, o outro compra o açúcar. Ou um paga a mensalidade de um filho, o outro paga do outro. Um paga o transporte, o outro paga do outro.
Uma vez eu estava no trabalho e recebi um telefonema da esposa de um colega. E ela me disse, olha, diga a fulano que ele se esqueceu de deixar o lanche para fulano, que era o filho. E ele sabe que quem dá o lanche de fulano é ele só dou o lanche de fulana, que era a irmã. Então diga a ele que venha pronto para quando chegar ele me repor o dinheiro que eu vou dar para o lanche de fulano. Irmãos, eu sinceramente, dei o recado a ele, porque por uma questão de sinceridade, porque eu tinha recebido dela. Mas com muito constrangimento, eu disse aquele recado. Porque não é possível que em casa, se tem 2 filhos, um tem que dar o lanche a um e o outro tem que dar o lanche a outro. Conta conjunta? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Cada um faça a sua. Eu gasto o meu, você gasta o seu. Ninguém tem que dar satisfação a ninguém. Irmãos, esse modelo não existe na Bíblia. Esse modelo não existe na família. Esse modelo é um modelo divisor. Esse modelo não soma. Esse modelo não agrega. Esse modelo não se complementa. E é por isso que hoje nós temos, outro dia eu vi com muita tristeza, uma estatística aí, não sei qual foi o mês, ou foi um trimestre, que houve no Brasil mais divórcios do que casamento. Porque o modelo está sendo feito errado, o modelo é torto, o modelo é mundano, o modelo é diabólico. Padrão de mãe amorosa. A mulher virtuosa também é dedicada. A mulher virtuosa, ela não tem hora para se levantar. A mulher virtuosa, se a criança chora, ela se levanta para levar a proteção. A mulher virtuosa, se o marido se levanta cedo, ela também se levanta. Depois pode até voltar a dormir, a se deitar, mas ela também se levanta. A mulher virtuosa é dedicada. E eu quero dizer, meus amados irmãos, que os pilares da feminilidade que não são aceitos pelas feministas é a maternidade, porque Deus deixou a mulher para procriar, para multiplicar as pessoas, a subordinação ao seu marido e o cuidado com a casa e com os filhos. Cuidado com a casa e com os filhos. A mulher tem que ter cuidado. Aliás, o homem também tem que ter. O homem também deve ajudar. Se ele pode estar em casa, deve ajudar. Mas essa é uma responsabilidade maior da mulher que, infelizmente, não é aceita. O homem deve ter não subordinação bíblica, mas apreço, dedicação, amor, carinho à sua esposa. Cuidado também com a casa ao lado dela e cuidado também com os filhos. O ativismo feminista é uma destruição para as famílias. E nós estamos vivendo exatamente isso. Eu estou lendo um livro cujo título é Contaminados pela Babilônia. E ele conta a história de como o espírito da Babilônia entra nas mentes e nas pessoas de forma imperceptível. Ele não vem naquele jeito que as pessoas ensinavam antigamente, com barba de fogo. Ele não vem com unhas grandes. Não, ele não vem assim não. Ele vem de forma sutil. A Bíblia diz que... Aliás, não é a Bíblia que diz. Eu li um livro, Deus Não Desiste de Você, do nosso irmão pastor Nemuel Kessler, que diz que sempre perto de uma igreja, ou sempre perto de uma ovelha, tem um pastor e um lobo. O problema é que muitas pessoas estão procurando esse lobo lá fora, mas ele está dentro da igreja. O problema é que ele sabe se comportar de forma que engana alguns. É um lobo que está dentro das igrejas, está dentro dos templos, mas ele não se comporta da forma que alguém pensa que ele se comportaria.
Então ele está lá atrapalhando a liturgia, ele está atrapalhando a doutrina, ele está separando famílias, ele está desconstruindo costumes, mas está lá dentro. Está lá dentro. E nós temos que ter cuidado, nós temos que ter o discernimento do Espírito Santo para que não venhamos a cair nas ciladas do espírito da Babilônia. Então, o modelo de esposa, uma mulher virtuosa, traz o modelo da esposa fiel e traz o padrão da mãe amorosa. Padrão da mãe amorosa. Uma vez nós estávamos num trabalho lá no Siqueira Campos. E uma determinada mãe, tinha 6 filhos. E quando terminou o trabalho, na época eu cooperava com crianças e adolescentes, e eu conhecia todo mundo lá. Quando terminou o trabalho, eu observei assim rapidamente e vi que faltava uma criança daquela mãe, que estava lá. Eu disse, irmã fulana, está faltando um filho dos seus. Ela disse, não, vamos embora, deixa ele aí, para que ele pague o preço. Foram essas as palavras dessa mãe. Vamos embora, deixa ele aí para que ele pague o preço. Essa criança tinha, acho que entre 6 e 8 anos e era noite. E eu disse, minha irmã, quem tem que pagar o preço é você e eu pela criança, não é ele que vai pagar por nós não. Você vai deixar essa criança aqui e vai embora? Fui lá, procurei, o pessoal já tinha se dispersado, muita gente, encontrei a criança e trouxe. Então, esse não é o modelo de mãe amorosa. Esse não é o padrão da igreja. Não. Esse é o padrão de quem aprendeu lá fora. Esse não aprendeu, essa pessoa não aprendeu na igreja, aprendeu lá fora. E quem aprende fora, quem não aprende na igreja, tem que se converter de novo. Tem que ir para a escola bíblica dominical. Tem que ir para os cultos de doutrina, os cultos de ensino da palavra. E também, lá na igreja, tem que haver homens que ensinem. Homens que se dediquem ao ensino. Porque não adianta também alguém só estar na frente, lá em cima, dizendo baboseira, coisas indiretas que ninguém entende. Então, o homem de Deus, que foi chamado para ensinar, que o faça de forma zelosa. Que o faça de forma zelosa. Paulo diz isso lá aos romanos, que o faça, que haja dedicação ao ensino. Dedicação ao ensino é primeiro aprender para depois ensinar. Como é que alguém vai ensinar o que não aprendeu? Então, se eu quero que a minha igreja, que os meus irmãos aprendam, e eu tenho responsabilidade de ensinar, eu tenho que aprender, eu tenho que gastar tempo, eu tenho que orar, eu tenho que ler, eu tenho que estudar a Bíblia para que o meu povo aprenda. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Essa mulher também é a mulher, exemplo de administradora e empreendedora. Eu li aqui alguns... Você pode dar uma olhada lá no capítulo 31 do livro dos Provérbios, de Provérbios, que você vai ver o quanto esta mãe é administradora e empreendedora. Empreendedora, mulher de fibra, mulher de coragem, uma mulher que não vê dificuldades para fazer a parte dela e até às vezes entrando na parte do marido também. É esse o modelo que a Bíblia traz e que o mundo quer desconstruir. Mas nós dizemos que em nome de Jesus de Nazaré, até que Jesus venha, haverá um povo combativo, um povo corajoso, um povo cheio de Deus, para não deixar que essas verdades bíblicas, que essas verdades espirituais sejam transformadas em mentiras e em conceitos de homens. Em conceito de homens. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro.
Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá.